dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia. Hoje é 5 de dezembro, é quinta-feira, é um dia regido por Júpiter, que está retrógrado no céu, está nesse movimento de revisar, de retomar as formas de estudo, os interesses intelectuais, a forma como a gente aprende, pode estar retomando cursos, retomando aprendizados, retomando livros. Então é um momento de retomada ali de conhecimento, de práticas espirituais, de perceber como você se expande e se realmente isso está te expandindo, se não está sendo só um acúmulo de informações. Então toda quinta é um dia regido por Júpiter, que é Zeus na mitologia, e ele tem muito esse potencial de fertilidade, né? Esse potencial de organizar a nossa vida, organizar o nosso caos. Então é perceber ali esses conhecimentos, perceber essas sabedorias que podem te ajudar a expandir a sua mente, né? E também não só ficar acumulando conhecimento, acumulando informação, mas também transformar isso, trazer isso para a matéria de alguma forma, principalmente porque Júpiter ele está fazendo uma quadratura, né, por signo com Saturno, que pede muito esse aterramento, essa estrutura dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos. Bom, 1h21, a Lua saiu do signo de Capricórnio e ingressou no signo de Aquário. Então ela ainda está nova, a gente está nessa lunação sagitariana que se deu do encontro da Lua com o Sol no domingo. Então ela mudou do signo de Capricórnio para o signo de Aquário. Então o Capricórnio, esse signo de terra, cardinal, regido por Saturno, e foi para Aquário, que é um signo de ar fixo e também é regido por Saturno na astrologia tradicional, mas também tem essa regência de Urano na astrologia moderna. Então os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário, né? Então o ar vai falar muito sobre socializar, vai falar sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ideias, sobre essas trocas sociais. E Aquário ele vai se voltar muito para essas questões do coletivo, as questões das inovações, das tecnologias. Então a Lua, sendo representante do nosso corpo, das nossas emoções, ela rege o clima, né? O ritmo, o humor do dia. Quando está no signo de Aquário, a gente pode trazer essa percepção maior ali para os nossos pensamentos. Principalmente esses pensamentos que se fixam, esses pensamentos ali que retornam, né, os nossos padrões de pensamento, tá? E até percebendo que muitas vezes a relação dos nossos pensamentos individuais com as estruturas sociais, com a nossa estrutura mental, né? Então pensando também além, saindo um pouco do nosso próprio umbigo, né? E pensando como tem essa relação, como tem esse reflexo com questões sociais, né? Com questões da nossa estrutura mental, enfim, indo para além. Então, quando a Lua está em Aquário, ela traz muito essa intuição, essa percepção dos nossos padrões mentais. E 1h56, a Lua se juntou a Plutão, né? Plutão que ingressou, se não me engano, foi dia 22, né? Em Aquário. Então, a gente está nesse momento aí de entender o que esse Plutão vai trazer para cada um de nós. Mas ele sempre vai falar sobre essa questão de trazer para a superfície coisas que estavam ocultas, né? Coisas que a gente não estava percebendo. Eu até escrevi no horóscopo aqui do dia que pode ter trazido, pode ter expurgado coisas, né? Então liberando emoções, liberando pensamentos que poderiam estar reprimidos. Então Plutão, ele tem essa tendência a liberar essa energia reprimida. E como Aquário fala muito de pensamento, né? E quem fez esse aspecto foi a Lua, que simboliza o corpo. Então pode ter vindo pensamentos, emoções, assim, que precisam ser liberadas. Pensando que era ali de madrugada, às vezes sonhos, né? Às vezes você sonhando com coisas, com sentimentos que precisam ser liberados, tá? Às vezes sonhando com medos, sonhando com coisas que roubam o seu poder, sabe? Situações de dependência, de compulsão. Tanto que eu coloquei também no horóscopo de perceber essas compulsões, perceber esses comportamentos de dependência, de apego, né? O que precisa ser purificado. Porque enquanto a gente não permitir esse desapego, todo encontro ali toda vez que a Lua ingressar em Aquário e fazer essa conjunção, essa coisa ela vai vir à tona. Então, eu nem lembro para quem que eu falei esses dias, mas vamos ajudar esse serviço de Plutão. Então, já permitir esse expurgar, esse liberar, esse desapego, né? Porque senão dói, senão quando a gente não quer, nossa resistência que vai causar esse sofrimento. Então, quando a gente se entrega, e é se entregar para esse desapego de algo que já está nos fazendo mal. Então, a gente, às vezes é um apego ali, uma situação de dependência,
é um apego a uma compulsão, né? Um pensamento compulsivo, um pensamento obsessivo, tá? Mas mesmo assim a gente se apega, né? A gente se acostuma, a gente se fixa nisso. Então, o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser meio-dia e 28 e ela vai fazer uma oposição com Marte. E Marte, amanhã, ele já vai começar esse movimento de retrogradação, esse movimento de olhar para trás. Então, revisar as atitudes, revisar onde você está colocando a sua energia. Então, sempre que a gente tem essa oposição, o aspecto de oposição é uma relação, assim, de estar contra, tá? Então, o que pode acontecer nessa oposição da Lua com Marte? A Lua sendo as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso corpo, Marte simboliza a nossa agressividade, a nossa ação. Então, tem uma atitude ali que pode ser agressiva. Pensando num nível individual, né? Pensando você com você mesma. Às vezes, você tendo esses impulsos de agressividade, né? Ou, às vezes, quando você está conversando com as pessoas, também pode ter essa energia, assim, de querer romper, de querer cortar, sabe? De querer se posicionar até, porque eu até já comentei também em outra live do quanto o Marte Leão, ele pode ter essa coisa de possessividade, de ser territorialista, né? Tem esse lado do ego ali também, né? Na hora de se posicionar. E eu coloquei aqui no horóscopo também que é muito, como amanhã ele vai retrogradar, Marte vai retrogradar, é muito possível que a gente se arrependa dessas atitudes impulsivas que a gente for ter hoje, sabe? Então olha ali aonde você tem esse eixo Aquário, Leão no seu mapa. Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Capricórnio, então eu tenho esse eixo na casa 2 e 8, né? Que pode falar ali dos meus gastos. Então hoje eu já estava pensando, quero comprar livro, quero fazer não sei o que, sendo que eu ainda não terminei os livros que eu li, sabe? Então, às vezes, até umas atitudes impulsivas que é melhor pensar, né? É melhor pensar um pouquinho mais, perceber se é isso mesmo, né? Às vezes a gente age na emoção. Então, olhem ali onde vocês têm esse eixo. Depois eu vou postar também nos stories os temas para cada um dos ascendentes, da onde a Lua está atravessando. Mas cuidar, então, com esses impulsos, né? Para você não se arrepender, porque quando o planeta está para retrogradar, ele dá uma travada também, né, na energia dele. Então, coloquei, direcionar essa energia para ter essa consciência, né, para perceber para onde a sua agressividade normalmente se direciona, para onde a sua energia normalmente está se direcionando, né, e pensando que Leão é um signo regido pelo Sol, então agir muito pelo que nos vitaliza, pelo que nos traz consciência sobre nós mesmas. E 23 e 18, Mercúrio, ele vai ficar conjunto ao Sol. Então, Mercúrio, que é esse nosso Deus mensageiro, vai falar sobre a mente, vai falar sobre troca, sobre comunicação. Ele está retrógrado também e vai encontrar o Sol, que é esse símbolo de luz, de iluminação, de consciência, de visibilidade, de autoridade. Então, é como se a gente tomasse maior consciência sobre as questões alimentares que às vezes a gente pode não estar enxergando, não tendo tanta clareza. Então, o Sol, ele purifica, ele traz uma visão, né? Então, eu até coloquei aqui no horóscopo, é um momento de purificação mental, de iluminação, tomar consciência, então, sobre esses processos mentais, sobre os seus estudos, aprendizados, reconhecendo essas questões do passado, a necessidade de revisar e retomar, essa capacidade de se reorganizar, porque ele está nesse movimento de retrogradação, tá? Então, pode ser um momento ali de você rever muitas coisas, tomar muita consciência sobre essas coisas que precisam ser revistas, ser analisadas. Então, pode ser um bom momento, ali se vocês estiverem acordadas, 11 e 18, para fazer uma meditação, né? Então, focar mesmo nisso, né? Trazer uma atividade em que você esteja muito conectada mentalmente, que esteja aberta para esses insights. Então, é isso para o dia de hoje, gente. Lembrando que eu tô deixando sempre as lives no YouTube e no Spotify, se vocês quiserem ver ou se vocês quiserem ouvir, tá bom? É isso, bom dia.